Olá, muito boa tarde. Fátima é o nome do filme que acaba de estrear e que nos traz um novo olhar em torno do fenómeno de fé nascido na Cova da Iria em 1917. Uma produção cinematográfica que vamos analisar com Ana Leal da Cinemundo logo após o trailer deste filme que agora lhe propomos. If someone were to say to you why what happened all those years ago had to have happened to you, how would you respond? Because it was necessary. And do you have any regrets? I haven't done enough to please my mother. Which mother? Every time I read the name of one of our boys who lost his life, I have great admiration for them. They defend our progressive ideas that will free our country from religious superstitions. Who are you? I come from heaven. Who are you talking to? What do you want from us? I can see her now. It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? It could have been the devil. He often disguises himself. I've come for the seers. See what you've done? You deceived everyone. I have to go. I promised the lady I would go back. What harm can three little children possibly do? What is dangerous is what they represent. A huge crowd of people. We need to stop them. We came to see our children. I want my child is dead! When is this going to end? All you need to say now is, I made everything up. I'm so sorry you couldn't see her. Faith begins at the edges of understanding. É um filme que relata o poder da fé e a forma como ela se manifesta nestas crianças. Ana Leal, obrigado por estar connosco. A Cinemundo distribui este filme entre nós. Fátima, estamos também no momento em que Fátima volta a ser destino de peregrinos, o mês de outubro. Como é que surge este filme e o que é que ele nos traz? Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite que foi interessado a nós. O que surge, nós tivemos a oportunidade de fazer a distribuição deste filme em Portugal e foi com muita honra que aceitámos esse desafio. Acompanhámos as filmagens quando estiveram cá, porque todo o filme é rodado entre Mafra, Tomar e Fátima, em Lisboa, e nós, desde o primeiro momento, acolhemos toda a parte da produção e da rodagem do filme. Estava-me a dizer que foi em Mafra. Tentaram aí recriar estes ambientes típicos de Fátima, ali da zona circundante da Cova da Iria. Sim, claramente. Foi uma preocupação, foi realmente ir buscar todo o aspecto histórico e toda a envolvente do filme. É um filme que conta com um elenco, digamos, com participação de atores nacionais e estou aqui a ver o nosso Joaquim de Almeida, mas também a Lúcia Muniz, e depois outros também de nome internacional, como a Sónia Braga. Acaba por ser enriquecedor para este filme, não é? Esta conjugação também destas sensibilidades, não apenas dos atores nacionais, que certamente eles já conhecem a realidade de Fátima, para outros, se calhar, estudaram mais o tema, mas acaba por ser assim interessante juntar estes atores. É de facto uma oportunidade única juntarmos um acontecimento histórico em Portugal e conseguir levar este acontecimento a todo o mundo por esta transversalidade dos atores, serem nacionais e internacionais e com o belíssimo elenco que têm.
E Fátima continua a ser um tema que apaixona as pessoas, que lhes toca pela fé, pela esta fenomenologia da fé que nasce neste lugar, pela identidade cristã desta mensagem. Fátima continua a levar as pessoas às salas de cinema. Sim, sem dúvida, é essa a expectativa que temos e temos também feito chegar essa mensagem de uma forma clara, da mensagem que o filme transmite. Ele consegue, tendo assessoria em termos de conteúdos da Reitoria do Santuário de Fátima, transmitir às pessoas essa informação, porque também há muitas pessoas que vão a Fátima e não sabem bem o que é que se passou, o sacrifício que as crianças tiveram e que ultrapassaram para que a fé fosse transmitida e chegasse aos dias de hoje com o impacto que tem em termos mundiais. E isso está muito claro e muito evidente no filme, ao longo de todo o filme. É, portanto, um filme didático até para se perceber a história, o que ali aconteceu nesta realidade de fé. Sem dúvida nenhuma. É um filme, de facto, com toda a história e com a veracidade dos factos. Portanto, foi todo feito, conforme há pouco já referi, com o acompanhamento da Reitoria do Santuário. Portanto, é uma forma também até de chegarmos aos jovens e eles perceberem o mistério de fé que está por trás. E depois há sempre abordagens novas, não é? Para uma realidade que, à partida, nós dizemos já é muito conhecido, já está muito contado, mas este filme vai colocar também a sua análise em particularidades que às vezes não são tão exploradas ou tão dadas a conhecer, como Lúcia no convento, Carmelo de Coimbra. São abordagens inovadoras para algo que nós pensamos já conhecer, mas há sempre realidades novas a descobrir. Não, claramente, por exemplo, uma das coisas que o filme nos evidencia é que ainda hoje se mantêm as promessas à volta da capelinha e isso foi a Lúcia a primeira a fazer. Portanto, há muitas pessoas que não conhecem esses factos. A vivência da irmã Lúcia também no Carmelo, e a própria vivência da Lúcia em família. Portanto, nós podemos ouvir falar. Eu, por exemplo, desde pequenina, que fui com os meus pais ao Poço de Lúcia, que nós também vimos isso no filme, e é giro agora fazer ter essa informação num contexto histórico, da forma como as pessoas trabalhavam, da forma como as pessoas viviam a sua fé e aquilo que eles também sofreram na altura, visto que estávamos num contexto de guerra, não é? E a mãe de Lúcia, uma pessoa de facto com uma fé muito evidente e muito reconhecida no seu meio e que de repente como se tornou numa fragilidade com a questão de a filha apresentar-lhe a ela este facto de Nossa Senhora ter aparecido e ela não estava a querer acreditar, capacitada, como é que a minha filha pode ser vidente. E é engraçado, isto também nos diz a nós, católicos e não católicos, as nossas fragilidades na fé. É também um filme que nos contextualiza o fenómeno, como referia. A dimensão também do Portugal político de então, republicano, e uma igreja que também tem receio, que também está pouco à vontade com esta novidade que surge ali num lugar tão recôndito, não é? Sem dúvida. Eu até lhe confesso, para mim o filme acaba por até ser um momento de oração. Há muitas partes do filme que eu acabo por reconhecer isso. Pela facilidade que eu hoje tenho, por exemplo, de ir à igreja e ter as portas abertas e ser bem acolhida, e na altura não termos essa liberdade. Isso é muito evidenciado no filme. É também uma forma dos mais novos também perceberem esta realidade. As novas gerações, digamos, precisam também destes suportes visuais, às vezes para serem transportadas para uma realidade à qual têm dificuldade de chegar por outras vias. E tantas vezes um filme é uma janela que se abre, é uma porta de acesso ao conhecimento de uma realidade de fé, não é? Também é isso que se pretende com uma obra destas. Claramente, e acreditamos que sim, ajuda a elucidar a quem esteja menos esclarecido. Percebe-se que a fé é um caminho que se faz caminhando e
consegue-se perceber também que na fé há sacrifício, portanto que as coisas não surgem do acaso, e acredito que seja de facto um grande meio de evangelização, porque é de uma forma muito simples que é transmitida a mensagem e todo o conteúdo do filme. Fazemos votos de facto que o filme possa chegar a esses jovens, ficam esclarecidos porque é que há tanto crente a ir a Fátima, e no caso deles, se tiverem algumas dúvidas, ali com a certeza que ajudará a esclarecer. Para quem não é crente, fica com uma informação histórica do filme. O filme está a ser distribuído a nível nacional, no horário normal nas salas de cinema. É sempre uma informação, é sempre um enriquecimento, é sempre uma informação histórica que ficamos do nosso país àquela época. Para os atores acaba por ser também a participação em filmes com estas abordagens, estas temáticas, acaba por ser também sempre, de alguma forma, uma descoberta e uma experiência, às vezes, e particularmente os portugueses, a revisitarem uma fenomenologia que às vezes guardavam da infância, não sei se uns mais próximos que outros, mas acaba por ser também sempre esta aproximação a algo, tantas vezes, que está na sua própria identidade de crentes, não é? E ao cristã. Sem dúvida nenhuma, confere. Muito obrigado, Ana Leal. Nós gostamos muito de a ter cá. Ficam aqui linhas que certamente para quem nos escuta e quem nos vê fica já essa vontade de ir a uma sala de cinema mais próxima, onde for possível o visionamento deste filme, que também neste mês de outubro é o encerrar do ciclo das aparições e como tal é a forma também de fechar este ciclo em beleza com esta produção cinematográfica. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Muito obrigado. Tempo ainda para outros temas que marcam a atualidade religiosa na Igreja Católica. A Igreja Católica e a sociedade portuguesa despediram-se com um adeus emocionado do padre Vítor Feitor Pinto, que faleceu aos 89 anos de idade. Até Deus, querido Padre Vítor. Foi esta a mensagem da paróquia do Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, na despedida do seu antigo pároco. O Padre Vítor Feitor Pinto faleceu aos 89 anos e a celebração congregou a Igreja e também responsáveis sociais e políticos. O Padre Vítor foi um exemplo magnífico daquilo que em meados do século passado, dos anos 60, o Concílio Vaticano II nos deixou, ao propor uma relação muito ativa, Igreja-Mundo, em que as comunidades cristãs, longe de estarem fechadas sobre si próprias, se transformam como um lugar de encontro e de proposta para a sociedade envolvente, através dos seus membros, padres ou leigos. Ele foi muito importante, das figuras mais importantes da Igreja, na viragem da Igreja, mas também da abertura à sociedade e da mudança da sociedade portuguesa. E é por isso que o Cardeal Patriarca e bispos, um pouco de todo o país, reconhecem um papel único que ele teve para Portugal. Não foi só para a Igreja, foi para Portugal. Nos anos 60, quer dizer, ainda no regime anterior, ele lançou um movimento por um mundo melhor, enchia o pavilhão de esportes e pregava uma abertura da Igreja à sociedade, à saúde, à educação, à justiça, à igualdade, à solidariedade social. Começou aí um percurso que durou meio século e em que esteve presente em tudo. Ele era um homem muito intrometido na realidade social, na sociedade estava na alma, e é verdade que ele quis chegar à sociedade com a diferença do Evangelho da Igreja e conseguiu, pela linguagem que usava, pela forma como estava dentro dos assuntos. Como sabe, ele marcou profundamente realidades sociais, como foi, por exemplo, o Projeto Vida. É indiscutível que o Padre Vítor Feitor Pinto foi alguém que marcou com o seu testemunho de vida, com o seu testemunho de palavra, de ação, um modo de a Igreja estar no mundo marcado precisamente pela abertura, pelo espírito de tolerância, pelo acolhimento das diferenças, sempre com enorme respeito, mas também com uma enorme convicção. Não punha restrições nenhumas nos seus contactos, nas suas amizades. O que ele fez na sociedade e que o próprio Estado lhe pediu,
por exemplo, no campo da saúde e depois na defesa da vida, em todas as suas fronteiras. Tudo isto levava ao encontro de muita gente e também a acolher muita gente. Creio que lhe devemos essa homenagem, que é a de, nas nossas próprias vidas, seguirmos esse exemplo de abertura, de acolhimento, de atenção ao cuidado com o outro. Foi esse o seu exemplo. O padre Vítor Feitor Pinto deixa um legado multidisciplinar, destacou-se na recepção do Concílio Vaticano II, na pastoral juvenil, também em diversos setores da área da saúde, na criação de pontes com a sociedade e faleceu no mês dos cuidados paliativos. Um legado de quem viveu plenamente, de, como alguns dizem, fez de cada dia uma vida, no sentido de procurar aumentar a dignidade das pessoas mais vulneráveis. Ele dedicou-se a muitas coisas no âmbito da saúde, nunca deixou de dar testemunho da necessidade de atendermos ao sofrimento dos outros. O padre Vítor, neste último ano, esteve muito doente, mas nos últimos 10, 20 anos, de vez em quando, teve problemas e problemas graves de saúde. Eu nunca o encontrei esmorecido, pelo contrário, era sempre olhar para a frente e o que ia fazer a seguir. Era um homem de uma vitalidade extraordinária. Muito se tem dito que nos cuidados continuados e paliativos já não há nada para oferecer aos doentes. É falso. Portanto, o padre Vítor deu-nos também este acaso feliz de morrer no mês dos cuidados paliativos e, de alguma forma, dizer que há uma resposta clara quando temos ao lado pessoas que estão em sofrimento. É fazer tudo para que esse sofrimento não se torne disruptivo, não se torne intolerável, e isso é possível nos cuidados paliativos. O padre Vítor deixa para as capelanias hospitalares um grande testemunho e, sobretudo, um desafio à inovação, um desafio a olhar os profissionais, a olhar os doentes, um desafio a sermos mais humanos e a tornarmos presente, no fundo, o Evangelho neste mundo do sofrimento. Começámos a ter uma relação no âmbito da ação juvenil. Ele era realmente um perito em lidar com os jovens e depois manteve sempre essa juventude. Admirava nele a sua capacidade de estar com todos, de saber dialogar com todos. O padre Vítor tinha a capacidade da compreensão para depois criar condições para que houvesse o encontro. Era o padre do encontro. A missa de corpo presente reuniu atuais e antigos paroquianos e colaboradores na Igreja do Campo Grande, local onde o padre Feitor Pinto foi pároco durante largos anos. O que eu guardo é, sobretudo, o entusiasmo com que o padre Vítor falava do Evangelho, o entusiasmo e a maneira como o padre Vítor conseguia trazer o Evangelho para a linguagem de hoje, para os dias de hoje e para as circunstâncias que nós vamos vivendo. Era uma espécie de um braço direito que o padre Vítor tinha e era sempre um desafio muito grande trabalhar com o padre Vítor. É daquelas pessoas que, não sendo bispo, deixa uma pegada fortíssima de pensamento, de intervenção, de magistério, de catequese na Igreja e na sociedade portuguesa. E, portanto, é assim que o recordamos. Era um grande orador, escrevia também, tinha uma palavra muito forte, era um homem vigoroso, um homem alto, um homem impressionante, muito ecuménico, muito aberto ao diálogo interreligioso, que é uma marca que foi desenvolvida por São João Paulo II e outros papas, e que é uma marca da Igreja dos nossos tempos, tão importante à concórdia entre os povos e à paz no mundo.
E ele era também um intérprete disso aqui nas comunidades religiosas de Lisboa. Isso estava sempre presente na sua palavra e no seu testemunho, e é uma marca que irá certamente ser continuada. Foi ele que batizou os meus 3 filhos e que casou um dos meus filhos. Eu também fui muitos anos paroquiano aqui no Campo Grande e conhecia por isso. Era uma pessoa notável, para além, obviamente, da dimensão religiosa e espiritual. Era uma pessoa de profundo humanismo, se preocupava muito com os outros, muito inteligente, muito culto, mas sempre com uma grande preocupação com os outros. Vítor Feitor Pinto nasceu em Coimbra em 1932. Aos 10 anos entrou no seminário e foi ordenado padre na Diocese da Guarda a 10 de julho de 1955. Teve sempre no coração e sempre o manifestava com muito apreço ter sido um sacerdote do presbitério da Guarda que foi até ao fim. E, portanto, é por estas razões que estamos aqui a evocá-lo, a fazer memória e também a fazer sufrágio por ele. Depois da missa de corpo presente e das palmas finais, o funeral do padre Vítor Feitor Pinto seguiu para o cemitério do Alto de São João, em Lisboa. E ficamos hoje por aqui. Como é habitual, já sabe que mais logo pode acompanhar ainda o programa Eclésia na sua edição rádio, é na Antena 1, pelas 22h45. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.